pessoal, como vocês estão? Então, na história anterior, do vídeo anterior, nós vimos que Jesus foi preso, certo? E que Pedro tinha negado a Jesus, né? E o Pedro ficou muito triste pelo que ele tinha feito. No final ele se deu conta do erro que ele tinha feito. E ele ficou muito triste. Mas agora já tinha acontecido. E Jesus estava preso. Ele foi levado de um lado para o outro. Vamos continuar nossa história? Vamos lá? Na época, quem governava Jerusalém eram os romanos. E tinha um cara chamado Pilatos. O pessoal levou Jesus perante Pilatos para pedir para Pilatos crucificar Jesus, para botar uma sentença em Jesus. E Pilatos disse: não, quem está mandando aqui é o Herodes, leva lá para o Herodes. Então o pessoal levou Jesus perante Herodes. Herodes tinha ouvido falar muito de Jesus. Quando Jesus chegou na frente dele, ele achou que podia pedir qualquer coisa para Jesus que Jesus iria fazer. Ele pediu para Jesus fazer um monte de milagre e Jesus não fez. O Herodes chamou muitas pessoas lá e os sacerdotes também foram lá para acusar Jesus, para dizer que Jesus era falatório, para dizer que Jesus deveria morrer. Os soldados e o Herodes zombaram de Jesus. Colocaram uma túnica nele, uma túnica de rei. Ele disse, já que ele se diz rei dos judeus, então vamos vestir como tal. Colocaram em Jesus então uma túnica cara e na sua cabeça uma coroa de espinhos. Fiz aqui mais ou menos uma coroa de espinhos, só que os espinhos que tinham nessa coroa eram bem maiores que esse daqui. Esses são pequenininhos, mas aqueles que colocaram na cabeça de Jesus eram grandes e machucaram a cabeça de Jesus. Então Herodes disse que ele não via culpa nenhuma em Jesus e mandou de volta ele para Pilatos. Levando Jesus de volta para Pilatos, os sacerdotes de novo tentaram botar a culpa em Jesus e dizer que ele era culpado. Tentaram colocar que ele era malvado e que ele estava fazendo coisas que não devia. E o Pilatos não achou nada que pudesse incriminar Jesus. Mas Pilatos então pensou, como está chegando a Páscoa, vou colocar mais um preso e vou pedir para quem que eles querem que solte. Colocou então Jesus e o outro preso para a multidão escolher quem eles queriam matar. E a multidão gritava, sacrifiquem, sacrifiquem Jesus, Jesus, solte Barrabás. Eles diziam que era o nome do outro cara. E diziam para Jesus, crucifique-o, crucifique-o. Então Pilatos não teve outra escolha. Teve que dar a sentença para Jesus. E a sentença de Jesus era a morte de cruz. Jesus, ele estava todo machucado. Eles bateram Jesus. Eles colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele e ele teve que carregar uma cruz muito pesada. Tanto que no caminho teve vezes que ele deixou a cruz cair de tão pesada que era aquela cruz. Então o soldado chamou um outro homem que era para ajudar Jesus a levar a cruz. Então esse homem foi e ajudou Jesus a levar a sua cruz até lá no monte do Gólgota. Chegando lá no monte, eles crucificaram então aqueles dois condenados que mereciam a morte perante a lei deles, e também no meio deles foi crucificado Jesus. No meio deles colocaram Jesus e colocaram uma placa em cima da cruz dizendo: este é o Rei dos Judeus. E as pessoas gritavam: desce daí, cara! Se você salvou todo mundo, por que agora você não se salva? As pessoas eram muito malvadas. Elas ficavam gritando isso para Jesus. Os soldados ficavam zombando da cara de Jesus. Diziam: salvou um monte de gente. Falou que ia destruir o templo, em 3 dias ele ia construir e não consegue descer daí. E assim
várias zombações vinham para Jesus. Os soldados jogaram sorte na roupa de Jesus. Tudo isso para se cumprir a profecia, para se cumprir o que já tinha se dito muito tempo atrás que iria acontecer com o Filho de Deus. E o homem que estava pregado também na cruz dizia para Jesus: sai daí, cara, e tira a gente também. Se você é Deus, você pode fazer isso. E o outro dizia para ele: cara, se você ficar falando isso, você não vai ajudar em nada. Você e eu, nós temos motivos para estar aqui. Nós somos realmente ladrões, assassinos, nós merecemos morrer na cruz. Mas ele não, ele não merece isso. E ele olhou para Jesus e disse: Jesus, quando você estiver no teu paraíso, lembra-te de mim. E Jesus disse para ele: hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Jesus já tinha sofrido muito e agora ele estava lá, nos seus últimos momentos. Então, lá pelas 3 horas da tarde, Jesus olhou para cima e disse: Pai, por que me desamparaste? Pai, em tuas mãos eu te entrego o meu espírito. E Jesus morreu. Quando Jesus morreu, veio uma escuridão tremenda em cima da terra. Deu uns tremores na terra e ficou escuro, como se fosse de noite. Ficou por 3 horas escuro assim. E as pessoas ficaram preocupadas. Alguns se perguntaram: será que nós matamos mesmo o Filho de Deus? Será que o que nós fizemos? Alguns se perguntaram. E os amigos de Jesus, eles estavam muito tristes. Porque agora Jesus tinha morrido. O que ia ser deles? Então, como era de costume naquela época, eles guardavam um sábado. No sábado eles não trabalhavam. E o sábado para eles começava já na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Antes de anoitecer, antes de começar o sábado, as pessoas foram lá e tiraram o corpo de Jesus da cruz. Mas para testar se ele estava vivo, eles colocaram uma lança. Os soldados colocaram uma lança no lado de Jesus para ver se realmente ele estava morto. E ele estava. Então eles tiraram o corpo de Jesus da cruz e iriam sepultá-lo. Antigamente as pessoas colocavam o corpo das pessoas que morriam dentro de uma caverna. E assim também fizeram com Jesus. Colocaram o corpo de Jesus lá dentro e tamparam com uma baita pedra. E os sacerdotes, com medo que os amigos de Jesus fossem tirar o corpo de Jesus lá da caverna, mandaram colocar 2 guardas para cuidarem da caverna, para que eles não deixassem ninguém entrar para levar o corpo de Jesus. E assim, terminou sexta-feira, terminou todo o sacrifício de Jesus, todo o sofrimento que Jesus estava passando. Assim chegou ao fim a sexta-feira. A sexta-feira onde Jesus morreu na cruz, por mim, por você e por todo mundo. Jesus, ele morreu no nosso lugar. Na Páscoa dos judeus, eles precisavam matar um cordeirinho para ser limpo dos pecados. Hoje, através da morte de Jesus Cristo, nós não precisamos mais matar um cordeiro, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É através de Jesus que hoje nós podemos chegar a Deus. Mas você sabe que Jesus não ficou lá na cruz, que Jesus não ficou lá nesse lugar, né? Mas vamos ver essa história amanhã? Um grande beijo e até a próxima história.